Vamos lá então, Márcia. Criança ferida na vida de um adulto, Márcia. Como é que a criança ferida afeta a vida de um adulto? Fala para nós. Nossa, então, afeta completamente, né? É, uma criança ferida, ela não tem como driblar as coisas da vida, né? Então, o adulto, quando a criança prevalece nesse adulto, o adulto fica apagado. Quem fala mais alto é a criança. Ela vai espernear, ela vai bater pé, ela vai dizer que não quer, que não quer, que não quer, e não tem como. O adulto, para ele tomar posse da sua vida, ele precisa fazer um acompanhamento, mexer nessas questões, né, da criança ferida. Senão, não adianta que não vai. Vai ficar na criança ferida. É um adulto criança, que a gente costuma dizer, né? Vai ficar o tempo todo ali tentando se defender da vida. A verdade é essa. A criança ferida, ela se defende o tempo todo da vida, né? A gente costuma dizer que a criança, quando nasce, ela nasce de braços abertos para a vida, né? Conforme ela vai crescendo e os adultos, os provedores que cuidam dela, vêm com aqueles hábitos, né? Cala a boca, fica quieto, você está mal educado. Só que esquece que quando você fala está mal educado, quem é que educa? São os adultos que estão ali, os provedores. Uhum. Então, a criança não tem responsabilidade sobre isso. Quem tem responsabilidade sobre isso são os adultos provedores por ela. Então, não adianta falar para uma criança, você está muito mal educada, porque não é ela que está mal educada. Quem está mal educado são os adultos que cuidam dela. Ou seja, adultos, crianças também. Porque um adulto que joga essa responsabilidade para uma criança, ele não sabe nem o que ele está dizendo. Porque uma criança não tem condição de gerenciar a própria vida. Por isso ela precisa de um provedor, de um adulto para cuidar dela, para poder educar, para poder ensinar. E para ensinar, esse adulto precisa ter paciência, precisa ter, né? Aquele instinto materno, paterno, senão não consegue. Eu vejo isso acontecer muito próximo na minha casa. Eu tenho uma filha e uma neta. E elas estão ali, né? É uma cartilha para mim. Né? Eu aprendo com os erros delas. E dela, né, na verdade, que é a mãe da minha neta. E eu não posso interferir porque eu sou impotente. Eu preciso permitir que a minha filha seja mãe. Eu não posso ficar o tempo todo interferindo na educação da criança. Mas, ao mesmo tempo, me vejo numa situação bem dúbia ali, né? Eu vejo os erros, eu vejo a toxicidade e, ao mesmo tempo, eu não posso ficar interferindo porque aí eu tiro a autoridade dela de mãe. Então, é uma situação bem... Mas é o que eu mais vejo, né? Criança ferida versus narcisista. Podemos falar um pouco disso também. Esse é um assunto também que o pessoal pergunta bastante, que você pode conduzir as pessoas através do seu trabalho, esses narcisistas, essas crianças feridas, essas crianças em corpos de adultos, não é? Fale um pouco, então, dessa questão do narcisismo versus criança ferida, Márcia, pra gente. Então, narcisista, né? Essa palavra está muito em moda, está muito em voga, né? Todo mundo usa. Eu tenho mãe narcisista, eu tenho pai narcisista, eu tenho marido narcisista. Para mim,
narcisista é igual uma criança ferida. Por exemplo, eu tive uma mãe adulto-criança. Naquela época, não se ainda tinha foco nessa palavra narcisista. Então, vamos dizer que a minha mãe é narcisista? Tudo bem, vou lá. Mas eu vou na tese de que narcisista é um adulto-criança. Você pode reparar, o comportamento de um narcisista é muito semelhante com uma criança ferida. A criança ferida, quando eu falo de criança ferida, criança interior ferida, ela tem um comportamento que é dela, de criança. Bate o pé, se joga no chão, quando quer alguma coisa e o adulto não retribui ou não dá ouvidos para aquela criança, ela vai vir com uma outra estratégia. E se não for correspondida, ela vai vir com outra, até chegar ao ponto de chutar. É muito característico. A criança chuta, começa a bater, né? Então, o narcisista tem esse comportamento. Eu vejo isso muito, assim, muito de perto. Então, essa coisa do narcisista, que ele faz maldosamente, que ele agride, que ele manipula, isso é coisa de criança interior ferida. Eu vou falar sempre, vou bater nessa tecla o tempo todo, né? E falar deixa eu te perguntar uma coisa, Márcia. Sim. Foge até um pouco no nosso roteiro. Sim. Que eu recebi também uma frase: todo excesso esconde uma falta. Excesso de drogas, excesso de comida, Sim. excesso de exercício. Sim. O que você acha disso, Eu Márcia? sou uma delas. Eu sou uma que já usei de tudo muito, né? E todos os meus excessos me levaram para uma decadência. A verdade é essa. Porque eu fazia muito exercício, o corpo era muito trabalhado, e aí? E aí ficou, né? Eu entrei, fui até um momento que eu bebi muito, eu usei muito álcool, eu usei muito sexo. Então, chegou uma hora que estagnou, né? Depois a gente vai falar sobre isso, sobre amor e sexo, né? E esses excessos vinham por quê? Qual era a falta que você acha que levava você em busca desses excessos? Não tenho dúvida, carência, uma falta absurda de afeto, de carinho, de atenção. É tudo o que derrota e o que leva a criança remete diretamente ferida. ao trabalho da criança ferida. Exatamente. Então, tudo começa e termina lá, Sim. né? Sim. A criança ferida, na verdade, ela foi uma criança abandonada emocionalmente. Ninguém dava atenção às emoções dela. A criança, você pode perceber, quem tem criança em casa, passa a olhar mais dentro dos olhos dessa criança. A criança fala pelos olhos. Eu presto muito atenção, porque eu tenho uma neta em casa. Então, eu percebo que nos olhares e a forma como eu chego até ela para perguntar as coisas, filhinha, por que você está nesse mau humor? Aconteceu alguma coisa com você? Alguém te irritou no colégio hoje? É a mesma coisa de falar de TDAH. Eu sempre falo que talvez um TDAH é falta de papo olho no olho. Quando eu olho no olho, é fácil olhar dentro do olho do outro? Não, não é fácil. Eu preciso estar muito segura de mim para conversar com o outro olhando nos olhos do outro. Nem todo mundo faz isso. As pessoas falam assim, né? Olhando tudo. Tá. Aí pega o celular, aí vai olhar o celular. É assim hoje em dia, né?
Então, eu falo isso, que você quando olha para uma criança, olho no olho, vem cá, amorzinho, senta aqui, conversa aqui com a vovó. Ela vai falar. Ah, fulano me deu um chute na canela hoje no colégio. Ah, mas e aí? Você fez o quê? Quando eu me interesso pelo assunto daquela criança, ela vai soltando e ela vai ficando leve e o mau humor vai embora. Disponibilidade emocional, né, Mar? Exatamente. Eu tenho um amigo, eu vejo um amigo fazer isso com as filhas dele. Entende? Entendi. Ele está sempre disponível lá com as filhas dele. Leva numa pracinha, brinca com elas, conversa, incentiva o trabalho da outra, de fazer cordãozinho, fazer pulseirinha. E essa criança, ela percebe quando o adulto está ali disponível para ela. Não tem a menor dúvida. E isso é o alimento, é o maior alimento de uma criança. Né? Uma criança, quando eu falo de criança ferida, é aquela criança lá de trás, pequenininha, né? Que foi abandonada emocionalmente, foi negligenciada, foi espancada, foi invalidada, foi abusada. E o abuso, quando eu falo de abuso, ele vem de várias maneiras. Pode ser o emocional, o físico e o sexual. Então, são várias maneiras de abuso que marca essa criança para sempre, igual um gado. E aí, quando eu tenho disponibilidade emocional para a criança, ela cresce mais segura, mais firme e encara a vida com maior tranquilidade. Sem dúvida. E não vai em busca dos excessos. Exatamente. E ela vai crescendo, se tornando um adulto pleno. Saudavelmente, né? Ela vai se desenvolvendo saudavelmente por conta de todo esse alimento. É um alimento. É um alimento. Ela vai sendo alimentada emocionalmente. Nutrição emocional saudável. Nutrição emocional, exatamente, é isso. Que bacana, Márcia. Muito que bacana. Legal, né? Vamos falar de um outro tema polêmico, Márcia. Sim. Anorexia, que normalmente é uma palavra ligada à anorexia alimentar. Sim. Mas as pessoas ficam em dúvida quando se fala de anorexia emocional, sexual e social. Sim. Vamos falar disso? Sim. Eu acho que o pessoal vai gostar bastante de saber do que se trata. Então, a maioria das pessoas, quando se fala de anorexia, né, já logo visualiza a alimentar, né? Só que não, né? A gente fala de anorexia social, emocional e sexual, né? Então, por exemplo, eu já passei por isso, né? Eu sou anoréxica e a minha anorexia, ela dá para os dois lados, né? Ou eu hoje não, porque eu já tenho ferramentas para lidar com isso, né? Mas a anorexia social, ela me joga para dentro de casa, numa conchinha, onde só eu tô ali no comando, né? Ninguém está me vendo, e aí eu fico ali. Não quero interagir com ninguém, não quero falar com ninguém. Hoje já não acontece mais, porque está tudo muito estacionado, certo, né? Mas a anorexia social, sexual e emocional é isso, é a dificuldade de dar e receber afeto. Ou seja, está ligado à criança interior ferida. Está tudo ali. Novamente, né? Quando eu cuido dessa criança ferida, quando eu acolho essa criança ferida, essa criança ela começa a abrandar. É isso que vai acontecendo. Quanto mais eu vou me exercitando, acolhendo essa criança, ela vai abrandando, porque existem exercícios. E aí eu vou conversando com essa criança. Marcinha, fica tranquila, que agora tem um adulto aqui. Não vai mais ter abuso, não vai ter mais agressão, não vai mais ter deboches, não vai mais ter adjetivos
invalidações. Não vai mais, porque agora tem um adulto aqui. Você pode ficar tranquila. E aí eu vou escrever uma carta para essa criança. Existem exercícios, né? E eu faço um trabalho exatamente em cima disso, como terapeuta, TCC, que é exatamente para acolher essa criança ferida. E após esses exercícios, é assim uma coisa incrível. Você conduz as pessoas nesse trabalho, então, né, Márcia? Eu faço o Através acompanhamento. de acompanhamento, né? Que pode Tem ser todo online ou presencial, não é isso? Sim. Que bacana. Tenho um local próprio para quem preferir, presencial e online também. No caso da anorexia, a online já é menos sugerida. Quem tem anorexia muito forte, né, é sugerido o presencial, para exatamente quebrar a anorexia, porque a tendência é a pessoa ficar atrás das câmeras, atrás do microfone, atrás, né? O anoréxico social, ele quer ficar longe de todo qualquer contato, né? Então, nesse caso, a gente sugere até o presencial. Mas o resto pode ser feito online e aí vai bem. É só fazer o contato com você através aqui da sua rede social, que a gente Sim. vai deixar e fazer o agendamento, né? Sim. Perfeito, Márcia. E agora a gente vai trazer um assunto que está cada vez mais popular, mais comentado, que é a codependência, né? Que o pessoal ainda tem muita dúvida, não sabe exatamente, fica comentando bastante. Sou codependente, mas fala pra gente sobre codependência, como a codependência prejudica a vida das pessoas, a vida das pessoas que convivem com codependentes. Nossa, esse Como, assunto, como então, você pode ajudar, né, os codependentes? Sim, esse assunto, assim, eu acho que é o mais corriqueiro, é o que está mais aí, está nas redes sociais, está na televisão. Há pouco mesmo eu vi a reportagem do marido, acho que da PF, a esposa delegada, e ela aceitava o tratamento que ele dava. Ou seja, ela, na verdade, permitia esse tipo de tratamento, né? Tapa no rosto, na frente do filho, até que ela tomou coragem e fez a denúncia, né? Uma lei Maria da Penha. E aí, sobre isso aí é codependência pura, né? Porque quando eu não tenho segurança em mim, se eu sou uma pessoa carregada pelo medo, o medo gera insegurança. E aí, meu amigo, eu vou aceitar qualquer coisa que venha do outro. Isso é codependência pura. Esses relacionamentos destrutivos entre homem e mulher, mulher com mulher, trios, não importa. Importa é o tipo do relacionamento, né? Então, se eu permito esse tipo de coisa, um marido que não quer que a esposa faça uma terapia. Meu Deus, que relação é essa? É tóxica, é desrespeitosa. Porque qual casamento? A palavra já diz, casamento, né? As pessoas se casam. Tem que se casar. O que envolve um casamento? As pessoas se respeitarem, as pessoas terem flexibilidade um com o outro, né? Você faz uma atividade, você gosta de correr, você gosta de esporte radical e o outro não. O outro precisa respeitar. Então, vai lá, meu amor. Vá fazer as suas atividades. Eu vou para a minha terapia. E, ao contrário, eu vejo isso acontecendo ao contrário, né? E aí o que acontece? Essa relação vai ficando castrada, vai ficando desconfortável, sabe?
o outro, como é que o outro vai lidar com esse casamento que deveria ser um equilíbrio entre os dois? Aí vai lidar com essa castração. Como é isso? Mas eu quero fazer terapia, eu me sinto bem. Eu quero ir lá nos meus grupos de ajuda. Também não posso, tem que ir escondido. Como é isso? Então, isso é uma codependência. É a pura codependência, né? Eu não aceito que o outro faça o que ele bem entende. Ele tem que fazer do meu jeito. Isso é abuso, isso Controle, é autoritarismo, né? Controle, é a pessoa que não se vê, né? Então, eu costumo dizer, né? A pessoa, quando está em busca do seu autoconhecimento, ela se torna uma pessoa muito mais agradável, porque ela aceita o outro como o outro é. O outro tem um dizer, nem todo mundo está bem, né? Eu ouvi uma psicóloga que é muito amiga, e inclusive eu me tratei com ela, e ela fala isso, não existe... Ai, faltou agora a palavra. Faltou. E aí ela estava falando isso. Não existe a pessoa perfeita. A perfeição não existe, né? As pessoas falham. Eu falhei agora, viu? Eu esqueci. Então, não existe a perfeição. As pessoas falham. As pessoas erram. E tudo bem. E a gente continua, né? Eu estou falando isso agora, mas eu já fui muito difícil. Eu precisei de muitos anos, né, de estudo, de leitura, né, para um autoconhecimento muito grande, né, para me aperfeiçoar, para chegar onde eu estou agora, né? Essa compaixão, essa paciência com o outro, esse respeito com o outro. Isso foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi na vida. Respeitar o outro, né? O outro nunca vai ser do jeito que eu quero. Cada um é cada um. E que graça teria também, né? Ser todo mundo igual. É verdade. Já pensou se você que está falando comigo fosse igualzinho a mim? Não teria nenhuma empatia aqui, pô, já conheço, ele é igualzinho a mim. Não teria graça na vida, né? Então, eu sou essa, né? O que me traz graça na vida, o que me traz... o que a vida me traz esse conhecimento. Quando eu me conheço, eu quero conhecer o outro. Então, o desinteresse pelo outro é uma criança ferida. E isso tudo está interligado. Criança ferida, codependência, anorexia. A gente não consegue falar, eu fui falando por tópicos, né? Mas a gente não consegue falar desses tópicos sem ligar um no outro. Eles estão interligados. Porque tudo começa lá na criança ferida. E aí vem embora, né? A criança vem se desenvolvendo. Muita gente, eu ouço falar... eu já sou um adulto e eu cuido da minha própria vida. Grande engano, né? A pessoa está ali, criança ferida, chorosa, raivosa, porque geralmente quando o adulto, quando é um adulto criança, ele está carregado por esses sentimentos. Raiva, vergonha, culpa. Então, e aí tem a ver com a codependência. Um adulto que sempre chora diante das dificuldades da vida. É um adulto criança. É um adulto criança. Não tenha dúvida. Quando eu fui esse adulto. Eu fui esse adulto criança. Uhum. Então, eu chorava pela vida. Ai, porque a vida é tão dura, a vida... Com o tempo, eu cuidei da minha criança ferida e hoje eu percebo que a vida é isso.
Tem momentos bons, maravilhosos, e tem momentos ruins. E eu preciso chorar. Sim, não tem problema nenhum. Só que aí eu choro pelos momentos ruins e volto para a vida como um adulto, né? Então, essa inteireza hoje de ser um adulto na íntegra não tem dinheiro que pague, a verdade é essa, né? Todo o trabalho que eu venho fazendo nesses meus anos de grupos de ajuda, de psicólogo, terapia e estudo, e hoje eu estudei bastante, continuo estudando, para conhecer mais sobre esse assunto, né? A inteireza só chegou depois do acolhimento da criança interior. Sem né? dúvida. Sua sem inteireza dúvida, como adulta. Sem dúvida nenhuma. E isso foi lá pelos 41. Legal. Eu levei um bom tempo para admitir, né, a minha impotência e cuidar disso tudo, olhar com bons olhos para essa parte. Que bacana. E culpa versus responsabilidade? Culpa, primeiro que essa palavra saiu do meu vocabulário, eu aboli completamente. Por quê? Porque eu percebi que a culpa não existe. Não tem culpa. Poxa, Márcia, fiquei te esperando até agora. Poxa, você me atrasou. Ficou esperando porque quis. Eu não obriguei a ficar me esperando. Agora, se eu marco uma hora, aí eu vou cumprir aquele horário. Mas se a pessoa vem com essa narrativa, poxa, eu fiquei aqui te esperando, aí eu não fiz assim. Então, essa culpa que às vezes o outro quer botar no outro é um jogo, né? Uma manipulação. E aí, para mim, culpa não existe. Existe a responsabilidade. Sim, eu marquei com você às 4 e eu me atrasei 1 hora. Eu tenho a responsabilidade nesse assunto e eu me atrasei, me perdoe, e aí eu vou dar uma, né? Vou dar uma desculpa. Então, é isso, né? Culpa não. A pessoa, o meu marido não gosta que eu use esse vestido transparente, e eu vi isso num programa que está aí no ar. Não vou falar nomes, porque eu não estou aqui para defender ninguém. Não defendo nem me oponho. Né? Mas o fato é, o rapaz ficou hiper chateado porque a moça botou um vestido transparente e tinham várias pessoas no mesmo ambiente, e ela perguntou para todo mundo: e aí, pessoal, o que vocês acham dessa roupa? É um programa que está no ar aí. E o namorado dela ficou extremamente incomodado. Tiveram uma DR lá, ao vivo, no programa e tal, porque ela não perguntou para ele. Ele ficou muito ressentido, porque ela não perguntou exatamente para ele. Ela perguntou para todos que estavam ali. Isso é codependência pura. Isso é querer botar culpa no outro. Aí o outro fica, ai, meu Deus. A moça ficou. Por que eu fui? Ai, por que... Ela não tem culpa. Ele é que não aceitou ela perguntar para todos. Ele queria exclusividade. É verdade, ela não tinha como adivinhar. Isso é codependência. E eu vejo isso acontecer inúmeras vezes nas situações mais banais. Essa é uma delas, uma situação banal ali, por causa de um vestido, né? E, quer dizer, então, isso tá no dia a dia, e as pessoas acham muito normal, e a comunicação fica assim, entre todos, essa codependência, essa culpa,
e aí você não sabe o que é culpa, o que é responsabilidade, né? Então, isso tudo precisa ser bem direcionado. Senão você se perde na vida e fica totoca e acha que está bem, né? E frustração versus expectativa, isso também é, Esse tema um também é tema bom bom, né? também, né? Sim. Então, a expectativa é quando eu tenho uma situação, né? Eu jogo a expectativa na ideia que eu crio na minha cabeça, Uhum. né? Certo. Então, eu crio na minha cabeça que isso aqui vai explodir, vai me trazer dinheiro, vai me trazer fama, né? Eu criei essa expectativa. O que vai acontecer? Se não acontecer desta maneira. Se for meia bomba, se for... Frustração. Frustração. Né? E aí a pessoa fica arrasada. Isso pode ser para qualquer situação. Eu vou sair com uma pessoa, né? Marquei um encontro. Primeira vez. E aí eu jogo a expectativa toda. Será que ela vai me querer? Será que ele vai me querer? Será que ele vai querer namorar? Será que ela vai querer namorar? Eu quero namorar. Será que ela vai querer? E tal, tá. Aconteceu o encontro. Aí vai embora. E tchau. Então tá, tchau. A gente se fala depois. Quem criou a expectativa vai ficar mal. Ou seja, vai frustrar. É verdade. Vai frustrar. E aí, quando vem a frustração, aí cuidado. Cuidado, porque aí vem outros sentimentos aí que pode atrapalhar tudo. Vem a insegurança, vem a menos-valia, a pessoa se acha menos. Ela não me quis, ou ele não me quis porque eu sou feia, ou eu sou gordo, ou eu sou careca, ou eu sou cabeludo demais, tenho barba. Ela não me quis por isso, ou ele não me quis. Quer dizer, se você vai num encontro, primeira vez, sem criar expectativas, e isso só acontece quando eu me conheço bem. E aí eu preciso me conhecer. E aí eu tenho um exercício do espelho, que eu sempre falo sobre ele, que é quando eu olho no espelho, dentro dos meus olhos, e eu pergunto para mim, Márcia, está confortável para você? Se a minha resposta é sim, olhando dentro do meu olho, ok, beleza, eu vou seguir e vai dar tudo certo. Agora, se eu titubear e olhar para tudo, menos para dentro do meu olho, aí eu estou precisando de ajuda, estou precisando exercitar essa autoestima, esse autoconhecimento, que é para eu ter uma segurança. Enquanto eu não tenho segurança, olha, 3 coisas. Enquanto eu não tenho a segurança de saber de onde eu vim, aonde eu estou e para onde eu quero ir, se eu não tenho isso, eu preciso me tratar. Muito bom, Márcia. Eu acho que se você não tiver mais nenhum assunto que você deseje falar com isso, eu acho que a gente fecha com chave de ouro, né? Então podemos fechar. Excelente. Chave de ouro. Primeiro podcast, pessoal. Esse foi o primeiro episódio do podcast da Márcia Louro, terapeuta. Foi uma alegria estar com vocês. Muito obrigado, Márcia. Eu que agradeço. Se despede aí do pessoal, do público. Obrigada por vocês estarem aí me ouvindo. E quem tiver interesse, me procura. Fala o seu Instagram, @. Meu Instagram é Márcia Louro Terapeuta. Isso aí. E telefone lá vai estar, o telefone, faz contato. Eu tenho pacotes com valores bem acessíveis, e isso é importante, né, hoje em dia, porque as terapias estão caras, os tratamentos não são, né? Então, vai lá, conversa comigo e tudo tem solução. Tá bom? É isso. Muito obrigado, pessoal. Beijo para vocês.
Beijo, Márcia. Obrigada. Obrigado, pessoal, e fiquem com Deus. Obrigada.